Salve alquimista, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais este vídeo aqui no canal Alquimia das Artes. O que você está prestes a ver é um fragmento de um curso exclusivo da Escola Alquimia das Artes chamado As 7 Forças Ocultas da Alma. Um curso que contempla desde as suas forças interiores num sistema septenário até as forças planetárias e como você pode utilizar esta ressonância do cosmos e dos seus poderes latentes internos dentro de um sistema fechado. Então eu espero que você goste deste pequeno fragmento. Nós temos as 7 artes liberais que nós podemos hoje contemplar no Quadrivium e no Trivium. Estou aqui com o Quadrivium. São livros que falam sobre as 7 artes liberais, que eram ensinadas, então, mais antigamente, para príncipes, para as altas elites hierárquicas, e era como a educação básica. Eles tinham que saber isso para saber como reinar ou como liderar, como prosperar em suas vidas. Hoje em dia a gente sabe que algumas dessas ideias estão perdidas ou ocultadas também. Além disso, nós temos as 7 virtudes cardinais que nós vimos junto com os 7 pecados. Nós temos também no nosso coração 7 cavidades. Então, 7 grandes cavidades no nosso coração, que são como as 7 câmaras do coração. E dentro dos mistérios egípcios, nós tentamos estudar, eu digo tentamos porque isso é muito codificado por meio dos hieróglifos, por meio de várias outras questões que deturpam um pouco esse conhecimento, mas que quando o iniciado passava pela iniciação, ele passava pela iniciação das 7 câmaras, do seu próprio coração. Por isso que as iniciações elas são inerentes ao nosso próprio coração. Elas devem acontecer dentro de nós, por meio de símbolos externos. Então, qualquer pessoa, seja eu, você, ou qualquer pessoa que não estude até mesmo esses mistérios, ela pode passar por meio de influências externas, por iniciações internas, e acabar chegando nesse tipo de nível, nesse entendimento profundo sobre os seus próprios mistérios crísticos interiores. Isso também não vem ao caso nós falarmos aqui agora, principalmente por meios virtuais, mas é interessante vocês terem ciência desse tipo de coisa. Falando também no nosso corpo, além dos 7 chakras, além das 7 cavidades do nosso coração, o nosso olho ele é dividido em 7 partes e nós temos também as 7 glândulas endócrinas. O sistema endócrino de glândulas ele é composto principalmente por 7 grandes glândulas e, novamente, 5 são conhecidas, muito estudadas pela medicina, e 2 são praticamente desconhecidas, que é a glândula pituitária e a pineal, que ficam na cabeça. E ambas, praticamente, a gente não tem muitas informações, a gente até tem informações de que elas produzem melatonina, regula o equilíbrio entre serotonina e melatonina, ajudam no nosso sono, no nosso despertar e várias outras questões assim mais cotidianas, fisiológicas, biológicas, mas a gente não consegue ainda entender na profundidade para que elas servem de fato ali, Então, estes sistemas, eles vão nos revelando, que existe um mistério que está para além, está para além desta compreensão mundana, está para além desta ciência mundana e ordinária, que é apenas uma parte, do espectro total desse grande mistério, desta grande iniciação. Além disso, as vibrações, então, como eu já falei, elas se manifestam em sistemas septenários e duodecimais, mas os mistérios em si, quando a gente estuda eles se manifestam também de formas muito curiosas. Por exemplo, quando nós estudamos, ou quando nós vamos estudar, ainda aqui nessa escola, os arcanos do tarô, principalmente os arcanos maiores, nós podemos ver que eles são 22 arcanos, necessariamente 22. Então, este sistema ele é 7 vezes 3,
mais o zero, né, que é o próprio protagonista dessa jornada. Então, o zero, ou o louco, né, ele vai ser aquele que passa pelas 7 etapas que são trinas, né? Então ele passa 7 vezes num corpo físico, 7 vezes num corpo mais mental, emocional, e 7 vezes num corpo espiritual. E dentro desses refinamentos nós podemos ver a própria ascensão do caduceu de Hermes, né? Onde tem 2 serpentes enroscadas 3 voltas e se encontrando na quarta. Muitas vezes também o próprio caduceu é representado com 7 voltas, né? Mas aí não seria o próprio caduceu de Hermes, seria um caduceu de Asclépios, que tem uma certa diferença aí. Mas, enfim, a ideia, só para ficar mais claro aqui para vocês, é que quando tem 7 voltas, né, originalmente, ele está falando sobre este nosso ser. Quando tem as 3 voltas, está falando sobre os 3 planos maiores, né, macrocósmicos da coisa. E abrindo as asas, então, neste 4, né, no encontro final ali. Dentro desta composição dos 22 arcanos, né, se a gente olhar para Kabbalah, a gente vai ficar se perguntando assim, né, mas como que tem 10 Sefirot, tem 10 bolinhas lá na Kabbalah, tem 10 Sefirot aqui, né, e como é que isso aqui vira um sistema septenário? Então, na verdade, a Kabbalah ela é dividida em 7 vezes 4. Né? Então, são 4 planos, né, que a gente estuda, por exemplo, lá no Caminho da Ascensão, né, profundamente esses 4 planos, que é um plano de emanação, um plano de criação, um plano de formação e um plano de manifestação. Aqui, em uma Kabbalah, nós não podemos compreender os 4 planos. Então, os grandes estudiosos, eles colocam uma sobre a outra. Se nós olharmos para esse sistema que está aqui, nós podemos perceber que, na verdade, ele tem 28. Né? Então, são 4 vezes a mesma árvore da vida sobreposta e ela forma, então, 28 Sefirot, né? Que são estas composições, né, geométricas que são análogas, então, a esta força que nós temos na nossa humanidade. Dentro desta ideia, né, nós podemos ver, inclusive, voltando para o nosso sistema planetário aqui, nós podemos ver que a Lua ela se divide tanto no sistema sétuplo quanto no sistema duodecimal, né, no 7 e no 12. Por que no 7 e no 12? No 7 pelo seu ciclo mensal. Né? Então, quando a gente vê o sistema lunar dentro do ciclo mensal, que aqui dentro do hermetismo nós até podemos falar que um mês seria... Tudo que é mensal, né, seriam ciclos lunares e tudo que é anual são ciclos solares. Então, dentro do ciclo lunar, a própria Lua ela tem 28 fases. Né? Então, essas 28 fases são análogas a esse sistema que a gente acabou de ver aqui. Além disso, né, ela também é análoga, muitas vezes, ao próprio mito de Osíris e Ísis, onde Osíris morre, né, onde o Osíris seria o próprio deus Sol que morre, vai ao subterrâneo, né, ao submundo da Terra, e lá ele vira o deus dos mortos e tudo mais, e a sua amada Ísis, ela tenta encontrar as partes do corpo, e dizem em algumas lendas que são 14 partes, algumas 16, mas em algumas dizem que é 14. Então 14 vezes 2 também dá 28, né, onde nós temos esta própria ideia de 14 partes num mundo físico e 14 partes neste mundo dos mortos. Né? Então, fazendo isso, nós temos o sistema completo, e Ísis é a própria representação desta ideia lunar. A Lua, então, no seu sistema septenário, por mês, ela vira 28 fases. Agora, normalmente, em um ano, nós temos quantas luas cheias? 12. Então, num sistema solar, né, no giro solar, nós temos, então, esta matriz duodecimal da própria Lua e de vários outros astros, de várias outras ideias que estão inerentes dentro desta composição arquetípica. Gostou deste pequeno fragmento da nossa aula? Então considere adentrar na Escola Alquimia das Artes,
um ambiente exclusivo para buscadores e buscadoras da verdade, assim como você, que almejam saber os verdadeiros ângulos dessa luz primordial da iniciação, onde você encontrará o curso completo das 7 forças ocultas da alma, mas também vários outros estudos, como do Corpus Hermeticum, da Tábua de Esmeralda, das 7 leis herméticas, de xamanismo com outros professores, de ciência fractal e geometria sagrada, de martinismo e rosacrucianismo e outros cursos que estão por vir também. Então, considere clicar no link que está aqui embaixo para conhecer essa nossa escola e fazer parte de um movimento muito maior do que qualquer outro que você vai encontrar por aí. Um forte abraço e eu te vejo dentro dos nossos estudos.